Está começando um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Divulgar Doutrina Espírita. Eu sou Andréa dos Anjos e esse é o programa O que é o Espiritismo? Programa que se propõe a educar, a esclarecer, onde juntos estudamos e aprendemos mais sobre a doutrina, trazendo para a nossa roda de conversa sempre temas às luzes das bases do Espiritismo. E nesse nosso quarto ano no ar, que a gente já está caminhando para o quinto, graças ao nosso bom Deus, estamos visitando os roteiros do ESD, o estudo sistematizado da doutrina espírita, porta segura do estudo da doutrina. E aí a gente já está no sexto módulo, que trata de reencarnação. E hoje, o roteiro 4, onde vamos tratar de retorno à vida corporal, a primeira parte que trata da união da alma com o corpo. E aí, para a gente trabalhar esse tema, tem que trazer os amiguinhos. Então, seja muito bem-vindo, meu querido amigo Antônio Reinaldo. Opa, que bom estar aqui de novo mais uma vez, que nós levamos essa mensagem consoladora, esclarecedora para os nossos amigos que nos acompanham, e hoje mais um programa para que a gente coloque à disposição daqueles que têm interesse em conhecer um pouquinho a mais dessa doutrina que tanto nos esclarece. E meu querido Raimundo Souza. Olá a todos, é um prazer também estarmos juntos aqui mais uma vez, nesse programa quando a gente procura entender essa doutrina consoladora, e hoje nós vamos trazer um tema muito interessante, certo? Fiquem atentos, porque, como diz aí no popular, o bicho vai pegar, porque as explicações vêm, mas depende do interesse de cada um em querer compreender. Verdade. E recadinhos do coração, aquele que ainda não está inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho para toda vez que tiver vídeo novo, você ser avisado. Não só do nosso programa, mas dos outros que a gente posta semanalmente, assim como das nossas redes sociais. É lá que a gente mantém vocês informados do horário, da data, dos temas que serão postados aqui no canal. E aí, tudo organizadinho em playlist, para que você possa assistir quantas vezes você achar necessário, nos ajudar compartilhando com seus amigos, amplificando essa mensagem que a gente tanto confia, que nos esclarece, que nos auxilia em nossa caminhada. E aí, vamos ouvir o momento de reflexão, para a gente começar a roda de conversa de hoje. Ouça agora, momento de reflexão. Mensagem número 9 do livro Momentos de Esperança. Mensagem ditada por Joana de Ângeles, Adivaldo Pereira Franco. Título da mensagem: A ação da amizade. A amizade é o sentimento que imanta as almas umas às outras, gerando alegria e bem-estar. A amizade é a suave expressão do ser humano que necessita de intercambiar as formas da emoção sob os estímulos do entendimento fraternal. Inspiradoras de coragem e de abnegação, a amizade enfloresce a alma, abençoando-as com resistências para as lutas. Há no mundo moderno muita falta de amizade. O egoísmo afasta as pessoas e as isola. A amizade as aproxima e irmana. O medo agride as almas e as infelicita. A amizade apazigua e alegra os indivíduos. A desconfiança desarmoniza as vidas e a amizade equilibra as mentes, dulcificando os corações. Na área dos amores de profundidade, a presença da amizade é fundamental. Ela nasce de uma expressão de simpatia e firma-se com as raízes do afeto seguro, fincadas nas terras da alma. Quando outras emoções se estiolam no vai-vem dos choques, a amizade perdura, companheira devotada dos homens que se estimam. Se a amizade fugisse da terra, a vida espiritual dos seres se esfacelaria.
Ela é meiga e paciente, vigilante e ativa. Discreta, apaga-se para que brilhe aquele a quem se afeiçoa. Sustenta na fraqueza e liberta nos momentos de dor. A amizade é fácil de ser vitalizada. Cultivá-la constitui um dever de todo aquele que pensa e aspira, porquanto ninguém logra êxito se avança com aridez na alma ou indiferente ao enlevo da sua fluidez. Quando os impulsos sexuais do amor nos nubentes passam, a amizade fica. Quando a desilusão apaga o fogo dos desejos nos grandes romances, se existe amizade, não se rompem os liames da união. A amizade de Jesus pelos discípulos e pelas multidões dá-nos, até hoje, a dimensão do que é o amor na sua essência mais pura, demonstrando que ela é o passo inicial para essa conquista superior, que é a meta de todas as vidas e mandamento maior da lei divina. Abastecidos, né? Com um momento de reflexão, sempre uma mensagem oportuna. Vamos dar início à nossa roda de conversa. Tati, solta a vinheta. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Como eu disse no começo, meus queridos, a gente está visitando os roteiros do Oeste. Já estamos no módulo 6, que trata de reencarnação, e hoje é o roteiro 4, que trata de retorno à vida corporal, a união da alma ao corpo. Dando continuidade a esse assunto que é a reencarnação. No programa anterior, a gente tratou de planejamento reencarnatório. Quem não assistiu, assiste, que é importante para poder dar continuidade a esse entendimento, para entender de fato o que a gente vai estar falando hoje, porque é uma continuidade. O espírito teve o seu planejamento feito, né, para poder ele reencarnar. Mas e aí? Como é que isso se dá? Como é que chega? Em que momento o espírito se une ao corpo? Como é que tudo isso se dá? É justamente o tema da noite de hoje. E aí, Raimundo, eu já começo. Em que momento o espírito se une ao corpo físico? Eu disse que hoje o bicho ia pegar, né? Porque pela responsabilidade nossa, né? Nossa, quanto espírito encarnado, quanto espíritos reencarnantes, certo? E diz o seguinte, né, que no momento do nascimento se completa a união do espírito ao corpo. Para compreendermos melhor esse processo, é necessário entender os conceitos básicos que envolvem o espiritismo, como a gente já falou anteriormente, né, do processo reencarnatório, né, dos espíritos superiores nos auxiliando, né? Então, de acordo com a doutrina, o espírito é a essência imortal e indivisível de cada ser humano. Antes de nascer, o espírito possui uma existência prévia, não material, que chamamos de vida espiritual. Durante essa fase, o espírito se prepara para reencarnar, buscando aprender e evoluir espiritualmente. A reencarnação é um princípio fundamental do espiritismo. Ele se baseia na ideia de que o espírito passa por diversas encarnações, ou seja, várias vidas em corpos físicos diferentes, com o objetivo de evoluir e adquirir novas existências. A cada reencarnação, o espírito tem uma oportunidade de aprender, resgatar erros do passado e progredir moralmente. Quando chega o momento de uma nova encarnação, o espírito é atraído por um corpo físico em formação que lhe possibilitará as experiências necessárias ao seu aprendizado. Essa atração ocorre de acordo com a lei de afinidades que leva em consideração o grau de desenvolvimento e os compromissos espirituais do espírito. Assim, é no momento da concepção que o espírito se une ao corpo físico em formação. Repito, é no momento da concepção que o espírito se une ao corpo físico em formação. Durante a gestação, o espírito vai se
vai gradualmente se ligando ao corpo à medida que este se desenvolve no ventre materno. Essa união se completa no momento do nascimento, quando o espírito assume plenamente o corpo físico. Olha, começa lá no primeiro momento, né? No primeiro momento onde há a união carnal, né? Como se diz, né? Do mamãe e papai, estão naquele momento bonito, e ali acontece, o espírito se aproxima e começa ali a sua reencarnação, né? Então, o período uterino é considerado um momento de preparação para o espírito. Durante esse tempo, o espírito tem a oportunidade de se adaptar novamente à vida material, receber influências do próprio corpo em formação, além de estabelecer laços energéticos e emocionais com a família que o receberá. Olha o grau de importância da família. Para o espiritismo, a união do espírito ao corpo físico é um processo natural e necessário para a evolução espiritual. É através das vivências e experiências físicas que o espírito tem a oportunidade de aprender e progredir moralmente, alcançando níveis cada vez mais elevados de consciência. Dessa forma, compreender o momento em que o espírito se une ao corpo físico nos ajuda a perceber a importância da vida terrena como uma oportunidade de crescimento espiritual. A doutrina espírita nos ensina que cada existência física é uma chance de evoluir e nos tornarmos seres amorosos, justos e sábios. Por da palestra de Raimundo Reinaldo. E aí? Na verdade, nessa primeira questão, o Raimundo já deixou bem claro, né? Quando é que acontece o espírito se une ao corpo. Tá claro, o livro do Espírito deixa muito claro na questão 344, né? Diz que é no momento da concepção e ela se concretiza, ela se completa no nascimento. É nesse momento que acontece essa situação. Então, e esse espírito, ele, digamos, ele escolhe, né? E tem uma coisa interessante, hoje, nós que já não fazemos parte dos espíritos ignorantes no sentido de ser primitivo, vamos dizer assim, nós já participamos da nossa reencarnação, né? Nós já damos opinião, né? Nós já negociamos as nossas provas, né? Que nós sabemos que temos o gênero da prova. Então, nós escolhemos os nossos pais nos escolhem, e em cima de tudo isso, a gente, quando há essa concepção, nós estamos preparados ali para acontecer isso que Raimundo já falou aí, e se ligar ao corpo de informação que vai gradativamente, esse corpo se desenvolvendo e gradativamente esse espírito vai ser envolvido por esse corpo. Não vou entrar mais em detalhe, porque mais na frente a gente vai falar mais um pouco sobre isso. Então, logo nessa primeira que a gente já responde, aí fica uma coisa bastante importante para ficar massificado na nossa cabeça, que a vida, né, começa justamente na concepção. Então, por isso que a doutrina espírita é pró-vida, contra o aborto. Aí, como os espíritos esclareceram a Kardec, salvo na condição de risco para a mãe, né? Porque se tiver que escolher, que escolha-se o espírito que já está com a vida em curso, e interrompe aquele que ainda não está ainda na Terra. Mas, fora isso, a doutrina é categórica, que a vida começa na concepção, então o espírito começa a ligação justamente na concepção, e conforme vai evoluindo essa gravidez, ele vai se ligando célula a célula, né, através do perispírito, a esse corpo que está sendo formado. E aí se concretiza no nascimento, né? Quando a criança nasce, que é a vida espiritual, né? Ele deixa de ser uma vida vegetal e puramente vegetal e material, a viver essa vida espiritual. Isso
ficar bastante certo, concreto na nossa mente. E aí, meus amigos, Raimundo deu uma pincelada boa em tudo que a gente vai falar e a gente vai mastigando conforme a gente vai progredindo aqui no programa. Eu continuo. A espiritualidade também participa desse processo, porque a gente falou aqui puramente material, né? A união dos gametas, né? O corpo começa a se formar, o perispírito se liga a esse ser que está sendo formado e aí já está destinado. Mas e aí? A espiritualidade amiga que participa no planejamento reencarnatório também participa dessa situação? Raimundo? A espiritualidade está presente desde o momento do planejamento reencarnatório, da concepção, e propicia e participa, né, ativamente da formação do corpo físico. Né? Ele não vai nos abandonar, a espiritualidade não nos abandona nunca. Ela está sempre aí do nosso lado, nos auxiliando. Né? Então, durante a gestação, o espírito que irá reencarnar escolhe os pais, o local e as condições de nascimento de acordo com suas necessidades evolutivas. Após o nascimento, a espiritualidade continua a influenciar diretamente a vida da pessoa, guiando-a em sua jornada de aprendizado e evolução espiritual. Porque nós não temos ainda, nós aqui, desse mundo de provas e expiações, a gente ainda não tem condições de tomar de segurar o leme, né? Segurar o leme. Então, nós precisamos dessa espiritualidade para nos guiar, nos posicionar diante das decisões que a gente vai tomar na vida, né? Então, por isso, é essencial compreender, né, que a importância da espiritualidade nas nossas vidas e buscar aprimorarmos espiritualmente por meio de ações positivas, boas vibrações e pensamentos elevados, né? E com isso podemos nos tornar seres humanos mais felizes, equilibrados, conectados com a nossa verdadeira essência espiritual. A gente só vai chegar lá com o guia espiritual, com os nossos irmãos da espiritualidade que estão ali junto da gente todo o tempo. Reinaldo? Verdade, a espiritualidade ela é muito ativa na nossa reencarnação, na nossa encarnação. Ela participa de todos os momentos. Mas eu quero deixar uma coisa bem claro para todos aqui. No momento da nossa intimidade, a nossa intimidade é preservada, até porque algumas pessoas ficam preocupadas, né? O momento da nossa intimidade é preservada, não há invasão dos nossos espaços. Então, todo o processo acontece, tudo é preparado naquele momento, e após esse momento de intimidade, a equipe espiritual começa a trabalhar nessa reencarnação. Então, ele começa a trabalhar. Então, tudo é feito pela espiritualidade. A ligação do espírito a esse corpo, e acompanhamento, fica acompanhamento ali todo o tempo, que gradativamente esse espírito ele vai gradativamente entrando, digamos assim, no estado de sono, de lassidão, gradativamente vai perdendo pouca consciência, até chegar ao momento da concepção que ele perde, entre aspas, parte da sua consciência, parte do seu aprendizado anterior, fica só no subconsciente. Então, todo esse processo, a equipe está pronta. Os momentos de aborto, todo esse momento de aborto, tanto aborto espontâneo como aborto provocado, a equipe espiritual está ali tentando evitar, trabalhando, fazendo o possível para ver se isso não acontece. Então, todo esse momento, esses 9 meses que a mulher passa nesse processo de gestação, ela está sempre acompanhada, sempre tem alguém perto dela, tentando aconselhar, orientar, para que ela tenha boas práticas, bons pensamentos, porque todos os nossos pensamentos, os pensamentos dos pais, as ações dos pais, e pode influenciar a vida desse filho que vai nascer, desse feto que está em formação. Às vezes a gente pensa que não influencia, mas com certeza ali tem um ser pensante se ligando ali naquele corpo, que está sempre do lado da mãe. Então, qualquer situação, qualquer movimento, qualquer mal-estar que a mãe sente, qualquer situação de raiva, de estresse, de alguma coisa, que pode influenciar. E algumas das vezes, eu não sei se eu estou me adiantando,
há algumas desistências de reencarnação em função daquele espírito que vai reencarnar se sentir rejeitado, sentir que ele está sendo um problema, e aquilo leva a ele a tomar uma decisão de rejeitar ou de decidir retroagir a reencarnação. Então, são várias situações que a gente precisa ter muito cuidado com isso. E que tenhamos certeza, nunca estamos sozinhos. Sim, Raimundo. Inclusive, né, como o Reinaldo falou aí, daquele momento especial, né, que as pessoas dizem assim que a espiritualidade ela deixa a sua intimidade acontecer, né? Mas por que ela deixa acontecer? Ela não está ali presente? Porque houve antes, né, uma preparação, né? Tudo foi preparado ali no projeto reencarnatório, certo? Inclusive, já está escolhido o espermatozoide, o óvulo que vai ser fecundado, já está tudo ali preparado para que aconteça. E sabe-se, a ciência já comprova, né, que essa união do óvulo com o espermatozoide demanda um certo tempo, né, um período de tempo ali, depois da relação, né? E é ali que vai acontecer, ali a espiritualidade vai estar trabalhando depois, que a pessoa já teve o seu momento de prazer, né? De prazer, e as coisas vão continuar acontecendo. Aí sim, a espiritualidade vai estar ali presente em todo momento dessa concepção, dessa união, né? Dessa união, fazendo com que esse espírito que desejou reencarnar, né? Que está solicitando reencarnar, tenha toda a assistência ali, inclusive, é importante falar, né, André, dos livros de André Luiz, né, onde ele narra todo o processo da reencarnação do Sigismundo. É muito importante que a gente leia esse pedaço, porque a gente vê que até certas doenças, né, foram colocadas ali, generalizadas, é claro, né, para preparar o corpo para que isso acontecesse, né? Então já vem tudo determinado no DNA, né? Hoje a gente já sabe que existe o DNA, né? O DNA já foi preparado lá com todas as possibilidades, todas as probabilidades. Claro que vai depender do livre-arbítrio, desse espírito reencarnante, se vai acontecer do modo como foi projetado, planejado, ou se vai ter uma melhora, se ele vai ser atenuado a pena dele, né? Do acontecimento. No programa anterior do planejamento reencarnatório, a gente indicou algumas obras que tratam do assunto, e a Missionários da Luz, com André Luiz e Chico, é interessantíssimo porque justamente esse planejamento de Sigismundo é trazido em detalhes, né? É feito planejamento. Antes, os pais, no momento do sono, é levado na espiritualidade e acolhe, né? Eles se aceitam, né? Tanto eles quanto pais, como o Sigismundo que vai reencarnar. E no momento propício de ter que a vida, né, aconteça, né? A concepção aconteça, está tudo preparado. A equipe espiritual também fica no aguardo e depois aí orienta para aquele espermatozoide que seja mais adequado, alcance o óvulo, e aí é tudo narrado em detalhes desse momento, desse começo da trajetória de Sigismundo. Então, assim, quem tiver a oportunidade que ainda não leu, ou então que já leu e não lembra, reler para ver a riqueza de detalhes e o trabalho que é feito para que possa ocorrer a nossa reencarnação. Raimundo. É uma reencarnação típica de mundo de provas e expiações. Exatamente, porque o espírito evoluído, ele coordena tudo, ele faz tudo, ele auxilia até a mãe, para poder ela ter uma gravidez tranquila, né, que mais à frente a gente vai falar sobre a gestante, a influência que ela também recebe. E, então, assim, num outro nível de vida, né, no espírito superior, ele coordena tudo, ele faz o seu planejamento, ele se prepara, ele prepara tudo, não precisa desse auxílio das equipes espirituais, porque é aquela história, nós também não auxiliamos os nossos filhos pequenos, a gente não vai auxiliando até quando a gente diz, não, está preparado para a vida, não é essa a nossa tarefa quanto pais? Do mesmo jeito a espiritualidade, Deus, nosso Pai, designa espíritos mais evoluídos do que nós para nos auxiliar nessa trajetória, porque a gente ainda não pode comandar.
Queria falar mais alguma coisa, Reinaldo? Não, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que nós Então, vamos seguir. E aí, meus amigos, o que acontece com o espírito que vai reencarnar no período da gestação? Agora tu esmiuça, Raimundo, porque tu já deu aquela pincelada, então traz para a gente o que acontece com esse espírito nesse período de gestação. Porque o espírito, até então, ele está pleno das suas faculdades, né? E aí, ele vai reencarnar. O que acontece com ele a partir desse start aí? Essa doutrina ela é tão maravilhosa, né, que para o Espiritismo a reencarnação é um processo fundamental que permite que o espírito continue sua evolução espiritual, né? Mas o que acontece, né, durante o período dessa gestação? Né? E a gente vai buscar, lá na doutrina ela responde, né? E segundo a doutrina, né, o espírito começa a se unir com o feto já no momento da concepção, como foi dito, né? Mas é a partir do 3º mês de gestação que essa união se torna mais intensa e o espírito passa a influenciar mais diretamente na formação do corpo físico. É a tal do 3º mês, gente. Por isso que, às vezes, os abortos acontecem antes desse 3º mês. Né? A desistência do espírito de reencarnar, né? Vários fatores vão fazer com que aconteça esse aborto, e a gente vai entrar em detalhes mais na frente. Tá? Então, durante esse período, o espírito recebe informações do corpo físico, e, por sua vez, envia informações para o corpo, a fim de garantir a sua personalidade característica e tendências, né, que estarão presentes na nova vida. Olha o cuidado. Né? É importante destacar que, nesse período, o espírito não tem memória, pois essa é uma característica do cérebro físico. Contudo, as informações espirituais são transmitidas e registradas pelo perispírito do espírito reencarnante. Certo? Uma espécie de corpo espiritual, né, que a gente já falou isso em programas anteriores, né, que envolve o espírito e que é responsável por armazenar informações importantes para a nova vida. Lembra que a gente já falou do esquecimento do espírito, né, que a gente não lembra do que fez, entendeu? Então, esse esquecimento, ele acontece ali, né? Na hora que o cara está reencarnando, começa a diminuir a intensidade dessas lembranças, né, que estão armazenadas no perispírito, e vão continuar armazenadas no perispírito, porque ele é o nosso HD, certo? E vai continuar ali armazenada, e no momento propício a gente vai poder lembrar. Quando a gente retornar para o mundo espiritual, né, dependendo da nossa condição, quando a gente voltar, a gente vai lembrar imediatamente, ou vai relembrando aos poucos, até a gente tomar consciência de novo dessas informações que estão no perispírito. Né? Então, portanto, para o espiritismo, o período da gestação é um momento importante no processo da reencarnação, pois é nesse momento, é nessa fase, que o espírito começa a se preparar para a vida e a influenciar na formação do seu corpo físico. Tá? Lembra que a mamãe passa por dificuldades, essas coisas todas aí? A gente pode esmiuçar mais na frente, né, André? Uhum. Reinaldo. O fone. Eu acho que a Raimundo já esmiuçou bastante a situação do que acontece com o espírito. Tudo isso que ele falou, acho que não tem mais nada para acrescentar. Acho que está bem claro ele. Eu só queria lembrar que eu não sei se foi você ou se foi Raimundo que falou que o espírito, numa outra fala aqui anterior, que nesse período, né, na gestação, o espírito começa a entrar como se fosse um adormecimento, né? Ele vai se diminuindo até... Foi tu, né? Ele vai diminuindo... Foi Reinaldo, né? Ele vai diminuindo e vai dando como se fosse um adormecimento. É tipo quando a gente vai dormir, né? Ele dá aquela
ele vai se diminuindo, ele vai se perdendo, vamos dizer assim, os sentidos, para que poder ele justamente ir regredindo para entrar para esse período pré-nascimento, né? E aí, meus amados, dando continuidade aqui, a gente já meio que falou de aborto, e aí a gente pergunta, o espírito pode desistir? Porque ele foi designado para aquele corpo, ele concordou, teve a reuniãozinha lá, ele concordou, eu vou, tal, mas e aí? Ele pode desistir? Raimundo? Como nós já falamos de livre-arbítrio, né? A gente já falou tanto desse livre-arbítrio, né? Então, de acordo com os princípios do Espiritismo, o livre-arbítrio é um aspecto fundamental da existência espiritual. Isso significa que um espírito tem o direito de tomar decisões e fazer escolhas que afetam o seu próprio caminho espiritual. Logo, né, teoricamente, é possível que um espírito decida não reencarnar novamente. Né? É possível. No entanto, o objetivo principal da vida é o aprendizado e o crescimento espiritual. A reencarnação é como a oportunidade para o espírito evoluir, superar desafios, aprender lições necessárias, né? E desistir da reencarnação, portanto, pode ser considerado um desperdício, né, dessa oportunidade. Além disso, né, o Espiritismo destaca a importância da lei de causa e efeito, conhecida também como a lei de ação e reação, né, onde acredita-se que cada ação tomada de uma reencarnação, haverá uma consequência que necessitará ser revivida, né? Revivida, quer dizer, revivida, e compreendida numa futura existência. Se um espírito desistir de reencarnar, ele estará adiando o enfrentamento dessas consequências, prolongando seu processo evolutivo. Na visão dos espíritos superiores, que através da mediunidade se comunicam com o plano físico, é que é enfatizado que a reencarnação é uma dádiva proporcionada pelo Criador para a evolução do espírito, uma oportunidade única de crescimento e aprendizado. Portanto, né, desistir de reencarnar seria negar essa dádiva e estagnar no desenvolvimento espiritual. Em suma, né? Embora, teoricamente, seja possível que um espírito desistir de reencarnar, a filosofia do espiritismo enfatiza a importância da reencarnação como um processo evolutivo fundamental e a busca pelo aprendizado, superação de desafios e evolução requer experiência física na Terra. A gente não pode esquecer disso. Portanto, né, o Espiritismo encoraja os espíritos a abraçarem a oportunidade da reencarnação em busca da sua própria ascensão espiritual. Olha que consolador, né, gente? Então o livre-arbítrio é uma lei importantíssima e é respeitado. O espírito pode sim desistir, né, Reinaldo? Mas e aí? O espírito desistiu, Reinaldo. O que acontece com esse corpo? Pode outro espírito assumir? Com certeza não. E o espírito realmente, como tem o livre-arbítrio, ele pode existir. E essa desistência tem vários fatores. Por medo das provas, depois as provas que ele vai receber é muito forte, ele se arrepende, que ele começa a ter medo de não suportar, de não conseguir vencer aquela situação. Ele pode desistir por rejeição dos pais. São várias situações, então ele pode desistir. Tá claro que quando há uma desistência, ele vai passar por um novo processo de aprendizagem. Nós temos que entender uma coisa que é muito importante. Nós estamos sempre no processo de aprendizado. Mesmo aqueles momentos, aquelas decisões mais difíceis, que vai nos trazer maiores consequências, mas o Pai é bom e nos coloca de novo para que a gente se prepare para novas experiências. E na reencarnação não é diferente. Aqueles que desistiram, que desistem no momento crucial,
Tem uns que na hora do coisa ele desiste. Então, ele desiste, mas com certeza ele vai passar por um processo de aprendizado, de conscientização, para que ele faça. Se ele desistir daquele corpo, outro espírito não pode se apropriar daquele corpo. Até porque, como o Raimundo explicou bem, o corpo foi preparado para a reencarnação daquele espírito. Todo aquele corpo vai ser moldado de acordo com as provas, expiações, com todas aquilo que esse espírito precisa passar, preparado para ele. Então, não pode chegar outro, não, desse tu não quer, eu quero, não, não pode. Se isso acontecer, se já tiver um corpo, com certeza é o aborto espontâneo, e aí esse espírito vai se preparar e essa grávida vai se tornar, ter oportunidade, talvez para outro espírito, talvez para o mesmo. Isso aí é uma coisa que não se sabe exatamente, mas com certeza isso não tem nenhuma possibilidade desses outros espíritos se apropriar desse corpo. Então, gente, uma das possibilidades dos abortos espontâneos é justamente isso, a desistência do espírito, né, ou as más formações, e aí, pela justa lei de causa e efeito, é acontecido isso. A gente sempre fala possibilidade, porque não tem como ser determinismo, dizer, é isso sempre, porque a gente sempre fala, cada um de nós é um universo de possibilidades. Então, dentro dessa gama de universalidade, a gente não pode dizer que é desse jeito para todo mundo. Raimundo? E também a causa dessas desistências, gente. A gente não pode deixar de falar da causa dessas desistências, às vezes, né? A afinidade de espírito com espírito, né? Ele desiste porque não quer encarnar naquela família, né? Ele não se sentiu à vontade o suficiente, né? O suficiente para dar continuidade a essa encarnação, né? E a gente vê também que existem gestações e gestações, certo? Tem gestações que a mãe passa por um período bem tranquilo, bem suave, mas tem gestações que são complicadas, certo? E essas gestações complicadas são justamente da dificuldade de afinidade desses espíritos, né? Do encaixe desses espíritos naquele que fizeram o planejamento, mas não foi suficiente, ou então foi acidentalmente, porque existem também as gestações, né? Que a gente sabe que tem um espírito lá que está com muita vontade de procriar, né? De procriar, e tem aqueles que não querem, certo? Mas o útero, ele funciona como um imã, né? Ela se preparou, o espírito se preparou para ter uma gestação, está se preparando para ter uma gestação, está buscando um espírito reencarnante, e tem aqueles que vão reencarnar compulsoriamente, certo? E os que estão reencarnados compulsoriamente são atraídos por aquele útero, certo? Existiu um planejamento da espiritualidade, ele não participou, mas ele foi conduzido para essa gestação. E aí são essas gestações que ficam muito difíceis de serem levadas a termo, e depois a gente fala. Bom, e aí, vamos entrar assim já para o final da questão da gestação. Vamos então trabalhar a mãe. Essa mãe é influenciada por esses espíritos que estão reencarnando? Raimundo? Ela, para o espiritismo, né, a crença da reencarnação é um dos princípios fundamentais, a gente tem que lembrar disso, né? Princípios fundamentais. Por isso que a gente fala em planejamento, fala em dificuldades, fala em necessidades, né? Então, para o espiritismo, a crença da reencarnação é um dos principais fundamentos, né? Segundo a doutrina, os espíritos que reencarnam voltam do plano espiritual com o objetivo de evoluir espiritualmente, certo? Ele não vem aqui para ser doutor, para ser importante, para não sei o quê. A evolução é espiritual, é moral, tá? É moral. Entre os aspectos que envolvem a reencarnação está a influência do espírito reencarnante sobre a gestante. De acordo com a visão espírita, o espírito que está prestes a reencarnar pode começar a exercer uma influência sobre a mulher que seria sua mãe ainda durante a gestação. Essa influência pode se manifestar de diferentes formas.
o espírito, em processo de reencarnação, pode enviar pensamentos e sentimentos à gestante. Lembra que a gente falou que lá até o terceiro mês, né? Até o terceiro mês, ele tem uma influência muito forte na espiritualidade, né? Da espiritualidade para com o gestante. Aí, quando, a partir do terceiro mês, aquele que está no processo de reencarnação, ele começa a se desligar, né? Se desligar mais do mundo espiritual e se ligar mais ao corpo que está ali sendo gerado, tá? Então, os espíritos em processo de reencarnação podem enviar pensamentos e sentimentos à gestante, estabelecendo uma conexão emocional e afetiva com ela antes mesmo do nascimento. Além disso, o espírito pode também interferir fisicamente no organismo materno e pode causar sintomas ou alterações durante a gravidez. Acredita-se que essa influência seja seja uma forma, né, de preparação para a chegada do espírito no mundo físico. Durante a gestação, a mãe e o espírito reencarnante estabelecem uma relação de troca, de aprendizado mútuo, e pode contribuir para o desenvolvimento e amadurecimento espiritual de ambas as partes. É importante para os dois, certo? Tanto para o reencarnante, como para aquela que vai ser a mãe, tá, biológica desse espírito. É importante ressaltar que essa influência não se restringe apenas no período de gestação, mas também se estende no momento ao momento do parto e aos primeiros anos de vida da criança. Lembra aquela historinha lá dos 7 anos, que a gente já comentou várias vezes aqui? Tá? O espírito vem, né? Como a reencarnação se completa no nascimento, mas depois tem um aprendizado, que tem uma linha de tempo. E André Luiz fala que são 7 anos, né? Até o cara tomar pé, né, realmente da sua total reencarnação, né? O princípio, o espírito reencarnante continua a exercer suas influências sobre a mãe e o ambiente familiar, buscando experiências, aprendizado que contribuam, né, para a sua evolução espiritual. Quem não se dobra às necessidades de uma criança? Vovô Reinaldo até assiste, brinca de macaquices com o neto, né, vovô? E uma criança vem e transforma a vida numa família, não transforma? Sempre transforma. Mesmo aquelas ditas indesejáveis. Em algum momento, né? Está ali, todo mundo vivendo para aquele ser, né, que está ali no seio da família. Então, para o Espiritismo, compreender e aceitar essas influências do espírito reencarnante durante a gestação é essencial para vivenciar esse período tão especial de formas mais plenas mais plena e consciente. A doutrina também destaca a importância do amor, da dedicação e do cuidado por parte dos pais para com a criança que está prestes a chegar. Por isso, influenciará diretamente o seu desenvolvimento espiritual. Em suma, né, para o Espiritismo, a influência do espírito reencarnante sobre a gestante é um fenômeno que ocorre durante a gravidez e faz parte do processo de reencarnação. Ao compreender essa influência e cultivar o amor e a conexão com o espírito que está prestes a renascer, os pais podem contribuir para a evolução espiritual dessa nova vida que está se formando dentro da mãe. Bonito, né, gente? Reinaldo, então é por isso que existem gestações e gestações. Tem mulheres que ficam extremamente sensíveis, né? Justamente aí a gente pode explicar por essa influência do espírito que está reencarnando, né? Na realidade, tudo depende dessa reencarnação
Qual é o espírito que eu vou receber na minha família? Tudo tem essa influência. É um espírito amigo, é um espírito adversário, um inimigo, tudo isso. Porque o que é? Quando você recebe um amigo, quando você encontra um amigo, você fica sorridente, alegre, se abraça. Quando você olha o inimigo, você fecha a cara, não sorri. Então, é desse jeito, é assim que acontece. Nós estamos, a todo momento, quando Jesus disse que nós precisamos nos reconciliar com os nossos adversários, que nós precisamos perdoar quantas vezes for necessário, através da reencarnação, essa lei, esses ensinamentos de Jesus acontece. Como é que eu vou me reconciliar com o meu adversário? Como é que eu vou perdoar se eu não convivo perto daquela pessoa? Muitas das vezes, no seio da nossa família, nasce adversário nosso, pessoas do passado, espírito do passado, que nós somos inimigos, que eu fiz ele sofrer, que eu magoei, que eu lesei ele, ou vice-versa, e chega um momento que nós precisamos estar juntos. E aí acontece toda essa programação que a gente falou já anteriormente, e nessa programação a gente vai para lá, para cá, às vezes não quer aceitar, não, eu não quero essa pessoa com meu filho, não está certo, a gente foi isso, aí ele vai lá e pede perdão, e a equipe espiritual, olha, é importante isso, trabalha toda a situação e a gente vai receber aquele espírito. Mas, no fundo, ainda fica aquele ranço, aquela situação, e às vezes, em função dessa situação, pode acontecer essas gravidez difíceis, essa rejeição, algumas coisas que acontecem. Hoje, acontece por aí, tem mais de um exemplo de filhos que depois que nasceu, não se dá bem com o pai ou com a mãe, entendeu? Então, são situações que acontecem. Então, essa influência que o espírito passa para a mãe é uma influência total. Ah, tem mãe que a gravidez é uma beleza, que ela basta também ter outro lado, que a mãe, o pai, que é uma gravidez desejada, que fazem a coisa correta, como o Raimundo falou, porque a criança, a gestação, o espírito deve ter, a gente está conversando com ele, mostrando que ele é bem-vindo, que ele vai ser amado, que ele vai ser cuidado, que a gente vai dar para ele tudo aquilo que for de bom, de carinho e tudo. Ele vai se sentindo confortável, ele vai se sentindo acolhido, aquilo vai encorajando ele para a reencarnação. Posso até que seja um espírito que esteja religioso, mas a hora que ele sentir que ele vai ter alguém que vai cuidar dele, ele vai criando mais força. Então, a reencarnação traz várias situações. Por isso, aqui hoje até a medicina já conversa isso, já fala. Para os pais conversar com o filho no ventre da mãe, porque isso é importante. Então, essa influência tem muito a ver com o espírito reencarnante e a relação que esse espírito tem com os pais. Por isso a importância de estar sempre mostrando para o espírito a importância dele, que o cuidado que nós teremos com ele, o que nós vamos dar para ele, doar o melhor da gente, e isso vai encorajando ele, possa que, através desse cuidado, se tiver uma gestação que esteja sendo cheia de dificuldade, isso pode ser amenizado, tá? Pode ser amenizado. Então, essa gestação é mais ou menos, são algumas situações que a gente até vê na rotina de mães falar por aí, mas tem muito a ver com essa situação da relação que existe do reencarnante para os pais que vão receber. Porque a troca não é só material, né? A mãe serve é aquele, né? Vai alimentar, vai tudo, mas também tem essa troca, essa sintonia espiritual que aí justamente pode ser harmônica ou não tão assim. É lógico e aí a gente vê a importância do esquecimento, né? Porque se somos adversários, se a gente lembrasse nunca que ia funcionar. O esquecimento já é tão difícil, porque a gente esquece, mas fica ainda aquele sentimento, né? Esquece, mas está no subconsciente. Está no subconsciente, porque a gente esquece momentaneamente, para a gente poder, de fato, trilhar esse caminho com mais, vamos dizer assim, exercendo, de fato, o livre-arbítrio, porque se eu sei que eu tenho uma dívida com o Reinaldo, eu vou fazer de tudo para eu pagar essa dívida. Mas se eu não me lembro, eu posso agir de uma maneira bondosa e acolhedora com o Reinaldo sem esse compromisso de achar, não, eu devo o Reinaldo, então eu tenho que, porque eu tenho que pagar. Eu não me lembro, então eu vou mais, essa minha ação vai ser mais espontânea, ou não, né? Porque aí eu posso escolher não. E aí é onde o livre-arbítrio entra. Hein? Raimundo, queria complementar?
É por isso, né, Andréia, que na fala de Reinaldo falou que hoje, né, nós já somos orientados a conversar com os nossos filhos ainda no ventre da mãe, né, na mente da mãe. É por isso que a doutrina espírita é a doutrina consoladora e veio em 1857 com todas essas informações. Quer dizer, quanto tempo nós levamos até conhecer o Espiritismo, a falar de reencarnação, para entendermos que hoje a gente precisa conversar com esse ente que está ali, que nós acolhemos, né, que nós vamos acolher, o que nós já acolhemos, e que é a nossa responsabilidade orientá-los desde a gestação para que ele seja um ser importante, né? Porque como a gente colocou lá ainda agora, que um espírito não pode reencarnar, né, num corpo que foi abandonado por outro espírito, não é isso que nós estamos ensinando agora? Isso, a união, né, começa lá na concepção, mas ela só se completa por ocasião do nascimento, né? E desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, né? Que cada vez mais vai apertando até o instante que a criança vê a luz. O grito, né, que o recém-nascido solta anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Né? Então, isso é muito importante. Não vai ser substituído, porque já está em processo. Houve uma preparação, né? Houve a concepção, foi ligada ali com as características daquele espírito que necessitava da encarnação, ele existiu, então aquilo está perdido para ele, né? Perdido para ele. Tá? E tem outros casos também que a gente nem fala, né? Que é aquelas mães que morrem com o feto na barriga, né? Esse feto reencarna? Na Terra, não, mas no mundo espiritual, sim. Faz o período da gestação e ele reencarna lá. E ele vai viver o período de criança no mundo espiritual como se ele estivesse aqui desenvolvendo na Terra, né? No mundo físico. Isso é muito importante a gente também dizer, né? Que há essa possibilidade, certo? E que a espiritualidade está ali para fazer com que se cumpra todo o processo reencarnatório, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Esse assunto mais adiante. Pois é, porque hoje a gente terminou, porque o roteiro é sobre a ligação do espírito ao corpo. A infância é o próximo. Mas, como uma última informação que eu me lembrei aqui, importantíssima, que é mais uma ferramenta de auxílio para essa situação que a doutrina nos traz. A evangelização infanto-juvenil, que a gente já sempre está dizendo, crianças a partir dos 3 anos até os 18, né, a juventude, mas hoje muitas casas já têm a evangelização de bebês e para gestantes. Então, as gestantes participam da evangelização, né, para poder já estar preparando, porque, afinal de contas, o espírito não já está ali, próximo, não está influenciando. Ali na evangelização, ele é o quê? Influenciado com os ensinamentos de Jesus para esse público. Então, você que está gestante, ou que sabe de alguma gestante, busque uma casa espírita para já passar por esse trabalho de evangelização desde a gestação. É um trabalho belíssimo e emocionante de ver, lógico, as criancinhas, né, os bebezinhos interagindo na atividade e a gestante participa também. Né? Isso aí. Com isso, a gente encerra o programa de hoje, onde a gente trouxe sobre a primeira parte, né, do retorno do espírito à vida corporal, que é da ligação, a gestação. No próximo, a gente vai trabalhar a infância, dando continuidade a essa temática. Muito obrigado, meu querido amigo Reinaldo, por mais uma oportunidade. Eu que agradeço, estou sempre à disposição para colaborar,
E para passar aqui alguns momentos com essa equipe maravilhosa que é o Divulgar, então, aos nossos internautas, espero que gostem do nosso trabalho de hoje e que a paz do Cristo permaneça com todos. Até a próxima. Deixe o seu like, gente. É muito importante para nós, para sabermos se você está gostando, né? Está entendendo, está compreendendo a maneira, a didática que nós estamos usando para explicar sobre esses ensinamentos do ERD, né? E também que faça seu comentário. Comentário também nos orienta, tá? Não é só dizer que está joinha, que está tudo certo, porque a gente precisa do contraditório também, para a gente poder merecer, né, merecer a bênção de Deus, né, que é nos prepararmos melhor para auxiliar aqueles que ainda não compreenderam. Tá? Então, se todo mundo só está dizendo que tá bom, né, mas tem algum ponto que a gente não tá passando legal, então nos esclareça, nos ajude, né? Prepare aí o seu comentário e manda para a gente. Pois é, só não assista, participe, mande o seu comentário, mande a sua pergunta, que a gente vai atrás, a gente volta, porque o intuito do programa é esse, de esclarecer e de juntos a gente aprender e aí ter um caminhar mais tranquilo e mais proveitoso para todos nós. Muito obrigado por mais uma oportunidade de estar aqui conosco, paz e alegria, e até o próximo programa aqui no canal do Grupo Divulgar Doutrina Espírita. Você ouviu o que é o Espiritismo?